limpando. Digamos que eu queira remover nome desse ambiente. Como que eu faço? Também na forma de uma dica, sempre que você quiser saber como funcionam os comandos internos, é help e o nome do comando interno. No caso, export. E vocês vão ver que o export tem três opções. Traço F, que é para exportar funções. Funções são definidas também na forma de cadeias de caracteres, não são definidas da mesma forma que variáveis, ficam em regiõezinhas separadas, mas ainda assim no ambiente de dados da execução do shell. Enfim, podem ser exportados para novos processos. Eu tenho uma opção traço P que vai exibir a lista de todas as variáveis e funções exportadas. Então, se eu fizer aqui, ó, export traço P, comi o O ali, vamos corrigir, veja que eu tenho basicamente a mesma saída do Envy, só que utilizando uma forma de representar esses valores como se eu estivesse criando definindo essas variáveis já exportadas através de um comando do shell. Então, eu poderia, em vez de fazer o export, eu poderia definir essas variáveis com o comando interno declare-x e aí a variável. Tá? Teria o mesmo efeito do export. O export é a mesma coisa que declare-x, tá? É outro comando interno. Mas voltando ao help, porque o que a gente quer é remover essa definição de nome igual a Luiz entre as variáveis exportadas, né? Então, é o que faz a opção "-n", remove a propriedade de exportação para cada nome. Show de bola. Então, é o que eu quero fazer. Então, vamos fazer aqui, export "-n", né, e vamos remover quem? Nome. Será que ainda aparece na nossa listagem? Olha, não tenho mais aquela variável nome aqui. Se eu tentar fazer eco da expansão de nome, continua tendo o valor Luiz. Eu tenho a variável nome, mas ela não está exportada. Porque o que o export "-n" faz é remover o atributo x da variável. Bom, vou ter que adiantar um pouco o assunto mesmo. Então, olha lá. Declare é um comando interno que a gente usa para definir variáveis e para alterar atributos de variáveis. Um dos atributos das variáveis é o atributo de exportação, o atributo x. Vamos pegar uma variável aqui, por exemplo, pwd. Se eu fizer declare "-p de propriedades, pwd, é o nome da variável, eu vou ver que essa variável possui o atributo x, como a gente está vendo aqui, né? É listada exatamente nessa forma de uma linha de comando que seria utilizada para definir a variável. Se eu pegar e fazer isso com o nome, repara que ele não tem um atributo x. Então, é uma variável comum não exportada. Se eu quiser remover de vez a variável nome, veja, eu estou adiantando o assunto, a gente vai trabalhar muito com variável ainda na próxima aula, mas só para vocês verem que dá para a gente manipular, ok? Eu vou fazer um outro comando interno aqui, ó, o uso de um outro comando interno, que é o unset. E unset nome, este sim vai remover a variável. Então, se eu fizer agora declare "-p nome", você vai ver que nome é uma variável que não existe. Recapitulando, só para demonstrar antes disso, ó, nome.sh, não tenho variável nome lá que o meu script requer para expandir nada. Eu posso passar nome igual a blau, nome.sh,
e aí eu exportei nome apenas para o meu script, porque se eu fizer aqui declare -p nome, eu vou ver que eu não tenho uma variável com esse nome. Então eu só defini isso para o meu script. Show! Se eu quiser criar essa variável agora, eu posso fazer a atribuição aqui, nome igual a Luiz, fazendo dessa forma, a variável nome foi criada, mas ela não tem atributo de exportação. Se eu executar o meu script novamente, sem nenhum tipo de exportação, veja, esta variável não está acessível no processo do shell que executou o meu script. Para que isso aconteça, eu tenho que pegar essa atribuição, ou apenas o nome, se a variável já estiver atribuída, e fazer o export, né? Eu não preciso redefinir um valor, porque o que o export vai fazer é dar a este identificador o atributo X, que nós podemos conferir com o declare-p. Veja que agora eu tenho um atributo X. E com esse atributo X, atributo de exportação, executando o nome sem exportar nada especificamente, eu tenho acesso à variável nome Luiz. Querendo remover o atributo, eu faço o declare não, posso fazer o export, mas eu poderia usar o declare para remover também, mas eu posso fazer aqui com export-n nome para remover o atributo de exportação. Vamos ver se removeu. Removeu. E se eu quiser eliminar de vez esta variável, eu uso o unset nome. Ok? E aí, declare -p. Variável não existe. Nós vamos brincar muito com variáveis ainda, mas isso aqui é um bom começo, mas o objetivo principal é que a gente entenda que a variável que a gente chama por aí popularmente de variável de ambiente, cuja forma correta de dizer é variável do ambiente do processo ou no ambiente do processo, porque a gente viu que ambiente é um conjunto de dados que está numa prateleira específica do processo, né, da estante do processo. Enfim, esse é o grande objetivo. Agora, o nosso problema, isso já seria uma solução para o nosso problema? Tranquilamente. Eu criei o script que está lendo ali a variável nome, contudo, eu tenho que passar para a execução do meu script uma variável, né, por exportação para o processo de execução do meu script, eu tenho que passar nome. E isso resolve porque, deixa eu voltar aqui onde eu fiz. Veja, isso resolve porque eu estou utilizando a linha do comando para passar o valor correspondente ao nome que eu quero que seja impresso. Aqui será nome Blau. Se eu quiser que seja Luiz, eu coloco Luiz. Se eu quiser que seja Helena, eu coloco Helena. Tudo isso pela linha do comando. Só que existe outra forma, existem outras, na verdade, mas existe outra forma que vale a pena a gente conhecer agora para completar o assunto, de passar informações para o processo. Lembra que eu falei que o processo, ao ser iniciado, recebe os dados do ambiente, mas também recebe parâmetros, que são o nome do que estiver sendo invocado, seguido de seus argumentos. Ora, isso também vai parar no processo. Então, o que eu preciso é saber como pegar do processo esses argumentos. E a forma que o Shell dá para a gente de acessar os valores que estão aqui na prateleira dos argumentos, lá na pilha do processo, é através de parâmetros também. Por acaso é o mesmo nome, mas parâmetros no Shell nós temos dois tipos, os parâmetros especiais
e os parâmetros posicionais. Os especiais, por exemplo, nós já usamos dois, o traço, que expande as opções de início do shell, as opções de invocação do próprio shell, do bash. E temos o parâmetro cifrão, que exibe o número do processo da seção do shell corrente. Então a gente expandiu, inclusive, esses valores. Mas existem outros tantos parâmetros especiais. Nós vamos brincar com todos eles. E eu vou mostrar uma lista de todos eles mais para frente. Agora, em relação aos argumentos, nós temos os parâmetros que vão representar cada um desses valores aqui na prateleira dos parâmetros, na pilha, na região dos parâmetros, né? Que são os parâmetros posicionais. Veja, eu disse que na prateleira dos parâmetros, a primeira coisa que a gente encontra é a quantidade de argumentos. Maravilha. A quantidade de argumentos que eu tenho nessa invocação que eu fiz aqui, eu ainda não implementei isso no script, tá? Isso aqui é só no slide. Eu fiz a invocação do nome ESH seguido de um argumento que é o nome Blau. Veja, sem atribuição nem nada, é apenas uma palavra, porque isso aqui é argumento. Maravilha, essa palavra vai ser passada junto com o próprio nome do programa, né, para a pilha na região de parâmetros. O argumento 0 será o nome do programa invocado, o argumento 1 será o primeiro argumento, o 2 será o segundo argumento e assim sucessivamente. Eu não posso acessar diretamente pelo shell esses dados, mas eu tenho parâmetros especiais aí já em termos de sintaxe do shell, nessa região aqui que o shell pode colocar os dados que ele quiser dinamicamente, ele vai pegar essas informações e vai disponibilizar para mim na forma de parâmetros que a gente chama de posicionais. Posicionais porque dizem respeito justamente à posição, à ordem em que os argumentos, as palavras ocorrem na linha do comando. Então, o argumento 0 será o parâmetro posicional 0 e identificador 0 de fato. O 1 será identificador 1 e assim por diante. Tá? A quantidade de argumentos que eu tenho aqui na pilha, que é a primeira informação no topo da pilha, assim que o processo começa, vai ser o valor 2, o inteiro 2, porque eu tenho dois parâmetros aqui na região de parâmetros na pilha. Porém, para a gente no shell, essa quantidade que está considerando o argumento 0 não é muito útil. Por isso que o shell subtrai 1 desse total. Então, se eu tenho 2, vai ser 1. Se eu tiver 3, vai ser 2 e assim por diante. Porque esta contagem, identificada pelo parâmetro cerquilha, vai considerar apenas do argumento 1 em diante. O argumento 0 não será contado. Contudo, o argumento 0 estará disponível para expansão com o identificador 0. O argumento 1 com o identificador 1 e assim sucessivamente. Vamos ver isso na prática. Bom, o nosso script agora está no diretório bin, então é para lá que eu vou. Fazendo ls, está lá, nome sh. Vamos editar o nosso nome. Bin, nome. Sem entrar em muitos detalhes, a gente acabou de ver que os parâmetros posicionais vão receber ou vão expandir aquilo que estiver lá nos parâmetros do processo, né? na pilha do processo. Enfim, eu vou aproveitar e antes de solucionar o problema definitivamente, para demonstrar esses poucos parâmetros posicionais e especiais que nós vamos utilizar. O parâmetro especial cerquilha, né? Cerquilha, que aqui seria comentário, mas expandindo, veja só, é o nome, o identificador. Cerquilha, nós teremos a quantidade de argumentos, desconsiderando a invocação. Então eu posso até escrever aqui, ó, eco o número
de argumentos é... Veja que eu não estou dizendo nem parâmetros, porque se for falar parâmetro, eu tenho que incluir o nome do programa, né? Então, vamos colocar aqui echo o shell foi iniciado com a invocação de... E aí eu vou expandir o parâmetro posicional. Parâmetro posicional, parâmetro especial. Posicionais são sempre com números, ok? Então, o parâmetro posicional 0 é o nome daquilo que foi invocado para iniciar o shell. No nosso caso, sempre será assim, né? Uma seção do shell. Enfim, echo os argumentos são... Ou melhor, eu vou colocar um argumento só, né? Então, o argumento é... E aí eu vou expandir o segundo parâmetro posicional, que é o primeiro argumento, né? Com a expansão do parâmetro posicional 1. Beleza. E essa linha eu vou comentar, né? Porque a gente vai brincar depois com ela na finalização do problema, né? Maravilha, ó, salvei, saí, e eu vou limpar aqui, eu vou executar o nome SH. Ó, executei apenas nome SH, sem argumentos. O shell, ele foi executado, não importa. O shell foi iniciado para executar o meu script, né, com a invocação de /home, ssd, bin, home, sh. Confere? Confere, que é isso mesmo. Aliás, eu poderia fazer isso de qualquer lugar, né? Vou repetir aqui, ó. Continua sendo /home, ssd, bin, nome, sh. Isso é o que está onde? No parâmetro posicional 0. O número de argumentos é 0. Ora, em termos de parâmetro, nós temos o nome aqui do meu arquivo, né? Que está aqui, é o parâmetro 0. Mas ele não entra na contagem do total de parâmetros, porque a cerquilha expande o número de argumentos e não o número total de parâmetros. Beleza. E o argumento é, ó, não tenho argumento nenhum, cara pálida, nada foi expandido. Show! Agora eu vou executar, deixa eu limpar, eu vou executar nome passando um argumento, banana. Veja, o shell foi iniciado com a invocação de, continuou sendo esse o parâmetro 0. Agora eu tenho argumentos, porque está descontando o parâmetro 0 e começando a contar a partir do que de fato é argumento da invocação. E é um só. E esse argumento é banana. Certo? Então, essa é uma dica para uma segunda possível solução para o problema. Como a gente pode aproveitar isso? Eu vou editar novamente o nosso script, que está lá no bin, né? Não vou nem fazer o CD para o bin, eu venho direto daqui, bin, nome sh. Bacana. Vou eliminar todas essas linhas aqui. Então, vamos sair limpando tudo isso. Vamos remover esse comentário. E aqui, em vez de nome, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o primeiro argumento que eu receber. Eu posso receber 10 argumentos na linha do comando. Não importa, apenas o primeiro será utilizado para o meu salve. E vamos ver como isso funciona, né? Salvar e sair. E, primeiro, executando sem argumentos. Apenas salve vazio. Mas se eu fizer com o argumento banana, salve banana. Se eu fizer com blau, laranja e pitanga, tenho 3 argumentos aqui agora, mas apenas o primeiro argumento foi utilizado pelo meu código para imprimir alguma coisa. E assim a gente resolve o problema facilmente.